mais uma vez. Espero que, desde que começamos, estejam ainda mais bem dispostos. Amém? Estejam ainda mais disponíveis e receptivos, com gozo e com alegria, para podermos receber a palavra do Senhor, que é aquela que traz transformação, renovação, libertação à nossa vida. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder partilhar a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que Tu trouxeste a este lugar nesta manhã, pela obra que estás a fazer, Senhor, em nós, no nosso meio, neste ministério, nesta igreja, mas acima de tudo, Senhor, obrigado, Senhor, porque sabemos que ainda coisas grandes e novas Tu vais fazer daqui por diante, Senhor. Por isso, a nossa expectativa é grande, Senhor. Sabemos que Tu és um Deus de renovo, um Deus que fazes coisas novas, Senhor, coisas surpreendentes, Senhor. E é nessa expectativa que queremos estar aqui este tempo, estes dias, para que Tu nos fales às nossas vidas e nos edifiques para a honra e glória do Teu nome. No nome de Jesus, amém. Amém. Eu gostaria por começar por partilhar um versículo bíblico que está no livro de João, capítulo 3, verso 3. Um versículo subejamente conhecido porque trata de uma passagem bíblica onde um homem vai ter com Jesus e faz-lhe uma pergunta: o que terei que fazer para herdar a vida eterna? E havia uma preocupação nesse homem e diz que, e eu quero me focar neste verso 3, João 3,3 diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amém? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Significa dizer, literalmente falando, que é essencial, é primordial que haja em nós, na Igreja de Jesus Cristo, um novo nascimento. Nós fomos chamados não somente para nos associarmos a um evento, a uma igreja, a uma associação. Nós fomos chamados porque Deus tem um pensamento mais para além. O Senhor Deus tem um pensamento muito mais para além daquilo que são as nossas perspectivas. Um pensamento de salvação e salvação eterna para as nossas vidas. E este homem provavelmente recebeu a resposta que não esperaria, e aqueles que conhecem a palavra do Senhor sabem que ele questionou se teria que voltar ao ventre da sua mãe para voltar a nascer de novo. E não é necessário que voltes ao ventre da tua mãe. É necessário que, na verdade, entendas que Deus trouxe-te aqui com o propósito de transformar o teu coração. Deus trouxe-te a este tempo. Esta é a tua oportunidade de vida. Porque o Senhor quer que tu conheças o seu reino. O Senhor quer que tu conheças o reino de Deus. O reino de Deus não é acerca do céu e da morte. O reino de Deus não é acerca, não faz parte de um imaginário. Não nos ponhamos a imaginar o que será o reino de Deus. Não é um imaginário. O reino de Deus não é uma utopia, é uma realidade. O reino de Deus não é um romance. O reino de Deus não é uma fábula. O reino de Deus não é uma religião. O reino de Deus não é um sentimento, uma emoção. O reino de Deus não é uma plataforma para que tu e eu tenhamos uma melhor vida, não. O reino de Deus não está fisicamente nem geograficamente localizado aqui ou ali. Não procures encontrar o reino de Deus aqui ou ali. Porque o reino de Deus tu podes encontrá-lo em qualquer lugar. Porquê? Porque o reino de Deus é Jesus Cristo. Porque o reino de Deus é Jesus Cristo. Porque dele é o reino e ele é o rei desse reino. E, portanto, muitas vezes temos a perspectiva de querer encontrar o reino, de querer experimentar coisas para ver se acontece algo na nossa vida que nos faça experimentar o reino. Só há uma forma de tu entrares no reino de Deus. É quando entregas a tua vida a Cristo Jesus e há um novo nascimento em ti. Há uma nova vida em ti. Porque Ele é o Rei e o reino é dele. No livro de Romanos, capítulo 11, verso 36, diz:
porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Eu quero dizer que nesta manhã, que já sabemos que o lema deste congresso é renovação. E eu posso-te afiançar, eu posso-te garantir que Deus está neste lugar e Deus quer renovar as nossas vidas. Porque Deus sabe o quão necessário é que nos renovemos. Porque Deus sabe o quão necessário é que deixemos a velha pessoa para trás e possamos assumir uma nova identidade num novo reino. Um novo reino. Não somos apenas somente cidadãos portugueses, espanhóis, ingleses, alemães. Quem nos confere essa nacionalidade são as instituições legais de cada país. Mas nós estamos para além disso, porque Deus chamou-nos para estar para além dessa legalidade. Deus chamou-nos para estar com Ele no seu reino. E não é depois da morte, é aqui. Porque eis que é chegado a vós o reino de Deus. Eis que é chegado. Não está lá no céu, à espera que tu morras e possas entrar no reino. Não, o reino está aqui, começa aqui. A vida eterna começa aqui. A vida eterna não é lá, a vida eterna começa aqui. Porque se não a começarmos aqui, jamais a teremos lá. Porque temos que ter o Rei connosco, porque o Rei é o Rei desse reino. E Ele nos confere e nos dá o privilégio de poder sermos chamados filhos de Deus, co-herdeiros com Ele, herdamos com Ele as promessas de Deus, as promessas de Abraão, de Isaac e de Jacob, Israel. Nós somos co-herdeiros porque fomos engendrados na videira verdadeira, Israel, a videira verdadeira, mas nós fomos engendrados. E hoje, nós que não éramos povo, hoje nós que não tínhamos nome, hoje temos nome, hoje somos povo. Somos chamados filhos de Deus e somos cidadãos de um reino celestial. Mas que começa aqui, começa no teu coração. Não está fora, está dentro. Porque dele e para ele são todas as coisas, pois glória, pois, a ele eternamente. E no livro de Colossenses, no capítulo 1, verso 16, eu gostaria, se me puderes acompanhar, nem que seja na tela, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele estava no início e Ele está no fim, e está no meio, e está aqui nesta manhã. Ele está aqui nesta manhã. Quantos podem dar um glória a Deus? Porque somos filhos de Deus. Dá-lhe um aplauso nesta manhã, porque Ele está aqui. Ele está aqui para transformar, está aqui para renovar. O seu Espírito está neste lugar. Não depende dele, porque Ele já fez a obra maravilhosa. E está contigo aqui nesta manhã. Está expectante, esperando para ver qual é a tua expectativa. Temos que vir a este lugar com expectativa, temos que estar na presença de Deus com expectativa, porque Deus faz coisas grandes, Deus não faz coisas medíocres, Deus não faz remendos, Deus faz coisas grandes, Deus não arremenda vidas, Deus transforma vidas. E é isso que Ele quer fazer na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. Jesus disse a Pilatos, o imperador romano, o meu reino não é deste mundo. Ele estava a ser julgado, mas ele disse a Pilatos, o meu reino não é deste mundo, não está dependente deste mundo, não está dependente do sistema. E todos aqueles que são novas criaturas em Cristo Jesus sabemos que nós, embora tenhamos que agir de acordo às leis, à legalidade de cada país, de cada nação, a nossa vida, o nosso caminhar com Cristo não está sujeito às regras e ao sistema deste mundo, porque nós somos livres em Cristo. Em Cristo temos a liberdade para cumprir as leis também. Isso faz parte da liberdade. E diz, no livro de João, no capítulo 18, verso 33 em diante, diz, tornou, pois, a tentar
a entrar Pilatos na audiência, Jesus estava a ser julgado, e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? E respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo ou disseram-te outros de mim? E a primeira pergunta que eu faço aqui nesta manhã, quando tu falas de Jesus, tu falas porque falaram-te de Jesus ou vem de ti mesmo tu falares de Jesus porque tu sabes quem é Jesus e tu sabes qual é o seu reino? Foi alguém que te falou? Continuas somente porque alguém te falou? Ou já experimentastes e sai de ti mesmo de dizer quem é Jesus? O Rei do reino eterno. O Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Amém? E Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. O que é que fizeste? E respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é aqui. Quantas pessoas lutam e lutam em causas pelas quais não teriam que lutar? Porque na verdade estão a lutar fora daquilo que é o reino. Fora do propósito, fora daquilo que Deus tem para as suas vidas. E continuam a lutar. Pessoas neste ministério, nesta igreja e provavelmente noutros ministérios e noutras igrejas, pessoas que um dia disseram sim a Jesus e continuam a travar lutas que não são deles, porque continuam verdadeiramente sem conhecer o reino de Deus. Continuam verdadeiramente sem conhecer o Rei. Creio que em algumas circunstâncias temos nos esquecido de que a nossa cidadania não é deste mundo. E neste tempo, eu creio que nestes dias que aqui vamos estar, eu tenho a fé, tenho a confiança de que Deus vai revelar-se à nossa vida. E vai nos mostrar que, na verdade, temos perdido muito tempo embrenhados em situações que nada tem trazido de novo à nossa vida. Que nada tem valorizado a nossa vida, porque continuamos com a cidadania deste mundo. Continuamos a querer ter a dupla nacionalidade. Sim, tudo isso é muito bom para quem viaja de um sítio para o outro e tem 2 ou 3 nacionalidades. Sim, podemos entender que sim. Mas no reino de Deus não funciona assim. Não se pode servir a 2 senhores. Ou amas um e odeias o outro. Não é possível. Não é possível continuar a caminhar com um pé de um lado e um pé do outro. Tu não te das conta que muitas vezes somos apanhados a querer caminhar nos 2 sentidos, com os 2 pés, um de um lado e outro do outro. Não é possível. Não é possível. E por isso muitas vezes somos apanhados a agir como age uma pessoa qualquer que não conhece ao Senhor. Pior ainda, agimos pior ainda muitas vezes. E essas pessoas, sim, servem porque não conhecem, mas nós já não temos desculpa, nós conhecemos e nos foi apresentado. E muitas vezes somos apanhados a querer caminhar entre 2 caminhos, mas não é possível. Creio que isso acontece porque a nossa cidadania não está ainda bem estabelecida. Quando a cidadania de um cidadão não está bem definida, ele tem dúvidas por onde deve caminhar. Eu espero que nestes dias que aqui estamos, a palavra de Deus fale ao nosso coração e de uma vez por todas, possamos tomar a ação e dizer: Senhor, eis-me aqui integralmente para Ti. Não quero caminhar mais só uma parte contigo e outra parte fazendo aquilo que mais me apraz, fazendo aquilo que me apetece, fazendo aquilo que eu sei até que está contrário àquilo que Tu pretendes para a minha vida. Que não sejamos pessoas indefinidas. A falta de definição é tremendo. Se tu tivesses aquela imagem com falta de definição, tu irias dizer: que imagem horrível, não se consegue definir, não se consegue ler as letras. Não, Jesus quer que nós nos definamos.
Temos que nos definir, irmãos. Já basta caminhar entre dois pensamentos, já chega. Temos que definir e colocar os dois pés do lado do reino de Deus. Temos que saber reconhecer de onde viemos, aonde estamos, e temos que definir para onde queremos ir. Por isso, há uma necessidade premente neste lugar. Quizá na minha vida, na tua vida, há uma necessidade premente de renovar a nossa visão. Sim, porque Nicodemos recebeu aquela resposta: pois não poderás entrar no reino de Deus se não nasceres de novo. Não poderás ver. Ver, entrar, significa, enfim, a mesma coisa. Como vamos entrar se não vemos? Como vamos entrar se não vemos? E por isso, creio que o Senhor quer renovar-nos aqui neste tempo. E por isso o lema deste congresso é renovação. Porque este ministério é composto por pessoas, por homens, por mulheres, por jovens. E o ministério sem homens, sem mulheres, sem jovens é vazio. Não faz sentido. Esses homens, essas mulheres, esses jovens têm que renovar a sua visão em Cristo. Têm que caminhar com uma só direção. Têm que determinar e definir que querem seguir aquele caminho. E não podemos cambalear, porque tornamos-nos indefinidos. E na indefinição ninguém prospera. Necessitamos viver a revelação de Cristo na nossa vida. Amém? Necessitamos que Cristo se revele verdadeiramente à nossa vida, irmãos. Filosofias à parte, histórias à parte, porque o reino de Deus não são fábulas, não é uma utopia. O reino de Deus não é uma historieta que tu contas. O reino de Deus é o reino eterno. O reino de Deus é Jesus Cristo e a sua palavra. Mas para quê? Para que a revelação de Cristo? Primeira coisa, para aprendermos a estabelecer prioridades. Temos que aprender a estabelecer prioridades. Deus vem restaurar o nosso interior, vem trazer revelação, porque muitas vezes nós não sabemos estabelecer as prioridades. Nós trocamos às vezes tudo. Está tudo trocado. Temos um exemplo bíblico tremendo de que após o cativeiro, o povo de Deus estava totalmente desorientado. E claro, quando não há uma definição, quando na verdade não há uma prioridade bem definida, que essa é aquela que Cristo vem trazer à nossa vida por meio da sua palavra e do seu Espírito Santo. Quando isso não acontece, então nós começamos a trocar as coisas. Então diz lá no livro de Ageu, diz que o povo começou ao contrário. Começou a preocupar-se depois do cativeiro. A única preocupação era a sua própria vida, o seu próprio conforto, o seu próprio quintal, vamos dizer assim. E diz que começaram a tomar conta de si mesmos e das suas coisas e despreocuparam-se com aquele que os tinha trazido à liberdade. E muitas vezes temos que olhar para dentro de nós e saber: será que eu estou a priorizar aquilo que é prioritário? Ou será que eu estou a fazer aquilo que eu acho que é prioritário? Por isso temos que conhecer o reino de Deus. Amém? O reino de Deus tem que fazer parte da nossa vida para poder estabelecer prioridades em nós. Porque quando não estamos definidos, tornamos-nos pessoas com as prioridades trocadas. Porque às vezes aquilo que tratamos de fazer no ministério é organizarmos-nos e preocuparmos apenas com o nosso próprio lugar de conforto, a nossa própria conformidade. E esquecemos que aquilo a que temos que estar conformes
não é às nossas convicções, aos nossos métodos. Aquilo a que temos que estar conformes é ao Rei dos Reis, é a Cristo, diz a palavra de Deus. Temos que estar conformes a Cristo. Mas muitas vezes isso não acontece. E pode haver muitas coisas que nos desviem da prioridade central, que é o Senhor nas nossas vidas. E às vezes desviamos as atenções, ao não estar conformes a Cristo, desviamos as atenções com os muitos afazeres, com as muitas atividades. Eu costumo dizer, Deus não nos trouxe este ministério para nós sermos trabalhadores no ministério. Deus trouxe-nos este ministério porque neste ministério Deus queria revelar o seu reino à nossa vida. E que deixássemos de fazer parte de um reino falido, de um sistema falido, e pudéssemos dizer que agora somos cidadãos de um reino celestial, um reino divino. E foi para isso que viemos aqui, irmãos. Foi para isso que Deus nos trouxe aqui. Não para fazer muitas atividades. As atividades são a consequência daquilo que Deus provoca na nossa vida. Da transformação que Deus traz à nossa vida. Mas há pessoas que, ao invés disso, como têm a prioridade trocada, usam-se das atividades do trabalho para justificar a sua presença, a sua vida, a sua forma de estar, o seu conforto. E justificam-se com o trabalho. Escondem-se atrás do trabalho. E é um engano. Porque estão a descurar aquilo que é mais importante. Quando Jesus visitou Marta e Maria, o que é que ele disse? Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Marta também era uma pessoa que, sim, não quer dizer que não amava a Jesus, não quer dizer nada disso. Mas tinha a prioridade trocada. É uma questão de prioridade. E muitas vezes nós temos as prioridades trocadas. Mas quando nós temos as prioridades trocadas, significa que ao priorizarmos aquilo que é, ao despriorizarmos aquilo que é prioritário, algo fica para trás. E esse algo que está a ficar para trás, muitas vezes na tua e na minha vida, é aquilo que é o essencial. Que é Cristo. É Cristo. É a sua palavra. É podermos a cada dia renovarmos-nos na sua presença. Não desvies as atenções e adquire prioridade. Adquire prioridade na tua vida. Porquê é que necessitamos de renovar na visão? Para quê? Quantas pessoas neste ministério fazem parte deste ministério vivem sem o propósito? Não têm propósito. Trabalham todo o dia. Cansam-se, esforçam-se por obedecer às autoridades, são capazes de aguentar cargas e cargas, porque são assim, porque se esforçam, mas no seu coração não há propósito, no seu coração há uma ausência do poder de Deus, da vida de Deus, há uma ausência do Rei, há uma ausência de reino. Então tudo aquilo que fazem é sem propósito. E isso é tremendo. Como muitas pessoas neste ministério, e algumas durante muitos anos, não conseguiram ainda encontrar o propósito das suas vidas. E não é o ministério que lhes atribui o propósito, não. O propósito é o Senhor que germina no teu coração. É o Espírito Santo que tem que te convencer, que tem que trazer-te à tua realidade. E tem que dizer qual é o propósito da tua vida. E é isso que o Senhor quer fazer, eu creio, neste tempo. E desde há muito tempo que o quer fazer, com certeza. Mas eu creio que esta é uma oportunidade, já que estamos a falar de renovação. Renova a tua visão. Renova a visão do reino de Deus na tua vida. Se nunca a tivestes, pede ao Senhor que te dê. Se já a tivestes e estás a perdê-la, agarra-te ao Senhor neste tempo. E pede-lhe um socorro oportuno, porque Ele é Deus que socorre. Ele é Deus que vem em resposta daquele que lhe clama. Quando vivemos fora do propósito, agimos muitas vezes cegamente. Porque não entendemos.
E por isso muitas vezes eu ouço à minha volta dizer, eu não entendo isto, eu não sei porque é que isto é assim, eu não sei. Claro que as perguntas nunca vão terminar. Claro que nunca vamos entender, porque não há nada que entender. Não há nada que entender. Há que agir, há que obedecer, há que saber porque é que estamos. Não é entender, porque queremos sempre respostas para entender tudo e mais alguma coisa. E muitas coisas nunca vamos ter a resposta, ou teremos a resposta muito mais lá à frente. Mas o importante é agirmos com fé e entender que é o Senhor que está no controle. É o Rei dos Reis. Porquê? Porque somos cidadãos do seu reino. E Ele quer renovar a nossa visão, a visão de um reino celestial. Isaías capítulo 26, no verso 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. A quem é que Deus conserva em perfeita paz? Aquele em cujo propósito é firme. Mas de quem é que é o propósito? Quem é que traz o propósito à nossa vida? Senão o Rei dos Reis. Senão o Rei. É o Rei que tem que trazer o propósito. E por isso, neste tempo, eu peço a Deus que possa fazer milagres no nosso meio. Que possa rasgar corações. E que possa penetrar com o seu reino dentro das nossas vidas. E que nós jamais possamos ter a vontade de poder servir a outro rei, a outra coisa qualquer que não ao Senhor dos exércitos, ao Rei dos Reis, a Jesus Cristo. A palavra confiar traz consigo mesmo uma carga muito poderosa, porque ele diz, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque Ele confia em ti. A pergunta é, tu confias verdadeiramente em Deus? Amém. Sim, é fácil dizer amém, confio, mas a palavra confiar tem uma carga grande. Confiar não é da boca para fora. Confiar tem a ver com compromisso. Amém. Quando tu confias, tu descomprometes-te com o demais e comprometes-te com aquele objetivo. Mas muitos andam distraídos e comprometidos com muitas coisas. Comprometem-se com isto e com aquilo e com o outro. Comprometem-se com coisas que são supérfluas, que estão à sua volta. Estão comprometidos. E esse é o problema. Porque ao comprometerem-se, descomprometem-se com Cristo. Não nos podemos descomprometer com Cristo. Porque a palavra confiar, se nós confiamos no Senhor, essa palavra tem um peso, tem uma carga forte. Porque é fácil dizer, eu confio. Mas o compromisso vê-se no dia a dia. O compromisso vê-se na atitude. Aí se vê o compromisso. Glória a Jesus, amém? Amém? Paulo diz aos Romanos, no capítulo 8, no verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É segundo o seu propósito. O propósito não é nosso. É Deus quem propõe. É Deus que traz esse propósito à nossa vida. E nós devemos viver nesse propósito. Descomprometidos com tudo aquilo que é supérfluo e que está à nossa volta. Sim, todas as coisas podem ser lícitas. A palavra de Deus diz que nem todas nos convêm. Sim, porque há muitas delas que nos tiram o foco. Que nos tiram o olhar de Cristo. Porque há muitas coisas que nos vêm roubar a atenção. E nós comprometemos-nos com elas. Não nos podemos comprometer. O nosso compromisso tem que ser com o Senhor. Porquê? Precisamente. Porque é que temos que renovar a nossa visão? Precisamente daquilo que eu estava a dizer agora, para manter o foco. Se uma visão renovada, tendemos a perder o foco e nos desviamos. Não podemos perder o foco, irmãos. Que neste tempo de congresso, nestes dias, tu possas realmente pedir ao Senhor, se não estás comprometido, pedir ao Senhor que te traga esse compromisso à tua vida. Pedir ao Senhor que possa renovar a visão de um reino, a visão do Rei. Que possas permitir que esse reino faça parte da tua vida e que não haja compromissos paralelos com aquele que é único e verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Ela traz luz à nossa vida, Senhor. Ela traz renovação. Renova a nossa visão neste tempo, Senhor. Renova a nossa visão celestial de um reino eterno, Senhor. E que esse reino possa, Senhor, estar em nós, Senhor, e
E tu, Senhor, que és Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, faças tua obra neste lugar, em cada vida, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe.